capítulo de número 5, o versículo de número 16, livro de Lucas, capítulo 5, versículo de número 16. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós nessa noite. Nos diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mas Jesus retirava-se para lugares desertos e orava. Espírito Santo, revela a tua vontade ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode colocar aquela imagem para nós, Miguel, de Jesus? O tema da mensagem nesta noite é: por que Jesus orava? É uma pergunta. Eu fiz essa pergunta para mim, faço diariamente essa pergunta para mim, para Deus, e a cada dia a palavra de Deus vai se renovando e Deus vai nos dando respostas. Olha que interessante esse texto, que diz assim: mas Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que era Deus, ele se retirava para lugares desertos e ele orava. Esse versículo aqui revela um dos segredos da vida do Mestre, um dos segredos do ministério de Jesus, porque ele alcançou o sucesso, porque Deus foi com ele, porque grandes milagres aconteciam. Você pode dizer: porque ele era Jesus. Sim, ele era Jesus, mas o texto está dizendo aqui que ele ia para lugares desertos e ele orava, e esse era um dos segredos do ministério de Jesus. Quanto mais a sua fama crescia, quanto mais a sua agenda ficava amarrotada, mais Jesus, ele se retirava para lugares desertos e ele orava. Esse versículo aqui, queridos, é uma advertência. Você sabia? Para mim e para você, para nós como cristãos, por quê? Para a gente ter em mente que é muito perigoso querermos viver a vida cristã, realizarmos a obra de Deus, realizarmos as nossas tarefas do dia a dia, confiando apenas na nossa própria força. Jesus, aqui nesse versículo, ele expressa a dependência de Deus. O verdadeiro sucesso espiritual, queridos, na vida de um cristão, verdadeiro sucesso emocional, não é medido das coisas que nós fazemos para Deus, mas do nível de comunhão e de intimidade que nós temos com o Senhor. A pergunta nesta noite para nós é: qual é o nível de intimidade e de comunhão que nós temos tido com o nosso Deus? E não há um outro meio para termos intimidade e comunhão com Deus que não seja por meio da oração. Porque a oração é o ato de falarmos, mas também é o ato de nós ouvirmos a voz de Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós estamos sensíveis à voz de Deus. E é interessante que Jesus, ele ia para lugares desertos e ele orava, queridos. A oração para Jesus não era como um pronto-socorro. Pode ser que soou aí, falando: nossa, um pronto-socorro, para que serve um pronto-socorro? Para emergência, não é? Você sabia que a oração para muitos cristãos
tem sido somente como um pronto-socorro? Somente no momento de urgência, quando o negócio está feio, quando já não tem mais saída, então o crente ele ora. A oração para Jesus não era apenas no momento urgente. É interessante aqui que, se nós formos para a gramática, lá para o grego que foi escrito, quando o texto está dizendo assim: retirava-se e orava, queridos, isso tem a ver com uma ação repetida, habitual, era um hábito de Jesus. Ele orava hoje, ele orava amanhã. Isso tem que ser para nós um hábito de vida, a oração. E nós vamos ver aqui alguns pontos interessantes para nós entendermos. E é interessante que, se nós formos interpretarmos esse versículo da atitude de Jesus, nós vamos entender assim: olha, ele costumava retirar-se para orar. A oração era um hábito, mas também era um costume de Jesus. Que a oração passe a ser um hábito, um costume meu e seu. E olha, interessante o primeiro ponto. Por que Jesus ele orava? Nós falamos aqui. Orava porque ele vivia em constante comunhão com o Senhor. Queridos, eu e você necessitamos viver uma vida de comunhão diária com o nosso Deus. A Bíblia nos diz assim: orai sem cessar. Pastor, então eu tenho que ficar o tempo todo de joelho dobrado? Não é isso. Quando a Bíblia está dizendo assim, orai sem cessar, é você andar em espírito de oração, mas também você ter um posicionamento. Na minha igreja tem um culto de oração, vou frequentar, vou ser assíduo, vou ter uma postura, vou me comportar melhor. Opa, peraí, vai ter uma vigília na igreja, vou participar. Em casa eu tenho oportunidade de dobrar o meu joelho ao acordar pela manhã, agradecer o dia, dobra o teu joelho, ora ao Senhor. Você tem alimentação, tenha um hábito de orar, dar graças a Deus pelo alimento. Busque a Deus em oração, busque comunhão. Sabe um dos problemas nossos, irmãos? Que nós oramos, mas nós não temos qualidade na nossa oração. Entrar na presença de Deus, a gente não pode entrar com pressa. Veja que Jesus ele retirava-se para lugares desertos, aonde ele poderia ficar a sós com o Pai. O próprio Jesus, ele disse assim: ora o teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Quando Jesus ele está falando aqui de nós entrarmos no quarto, orar em secreto, é de buscarmos intimidade, de buscarmos comunhão. Que há momentos na nossa vida que a gente tem que fechar os ouvidos para qualquer outra coisa e abrirmos somente para Deus. É interessante que Jesus ele declarou assim: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Olha a comunhão. Eu só posso fazer daquilo que o Pai me pede para fazer, me ensina a fazer. A oração não era uma obrigação para Jesus. A oração não pode ser uma obrigação na vida cristã. A oração era um ambiente aonde Jesus desfrutava da presença do Pai. É isso que nós precisamos entender, igreja. Olha que interessante, o segredo do poder de Jesus não estava apenas nos milagres que ele realizava, mas estava na intimidade, na comunhão com o Pai. O segundo ponto para nós entendermos aqui por que Jesus orava. Jesus ele orava antes das grandes decisões.
Queridos, a maior parte das nossas decisões é tudo no achismo. Porque aquele falou, porque aquele outro falou, porque eu vi na televisão, porque é lindo, está passando na internet, eu vi alguns vidinhos lá, puxa, a vida está bombando, então eu também vou. A oração é um meio para buscarmos a direção de Deus para grandes decisões na nossa vida. Nós olhamos na vida de Jesus, nas grandes decisões dele, ali estava Jesus orando. Você pensa que Jesus, ao escolher os 12 apóstolos, ele foi lá, esse daqui, esse aqui, e saiu aleatório e foi escolhendo? A Bíblia nos diz, no livro de Lucas 6, 12 e 13, que ele subiu ao monte para orar, e depois de ter orado, ele escolheu os 12 que estaria com ele. Era uma decisão importante na vida de Jesus. Olha que interessante, uma outra passagem diz que antes da multiplicação dos pães, Jesus, ele tomou o que ele elevou os céus e deu graças ao Pai. Olha o que ele disse, olha a intimidade e a comunhão com o Pai. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Um milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus, ele demorou para ir, porque ele sabia que Lázaro seria ressuscitado. Ele já sabia disso. Ele disse para os discípulos: é bom que eu não esteja lá, o Pai será glorificado. Jesus poderia ter chegado lá, Lázaro veio para fora, mas ele orou antes. Sendo Deus, ele orou. Queridos, o que nos chama uma grande atenção, se Jesus, sendo Deus, ele orava, quanto mais eu e você, meros mortais, precisamos orar. Mas a pergunta é: por que oramos apenas quando há emergência urgente? Isso ensina que decisões importantes nunca devem ser tomadas apenas com a lógica humana. A Bíblia diz assim que uma coisa enganosa é o coração do ser humano. Eu vou fazer porque eu estou sentindo no meu coração. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Às vezes a gente pensa que esse versículo é a gente... não posso confiar na palavra. Sim, você não pode ficar confiando na palavra humana lá, dos outros. Mas em primeira instância, você sabia que é para nós? Maldito o homem que confia no homem, que confia na sua lógica, no seu achismo. Terceiro, sabe por que Jesus, ele orava? Ele orava para receber força e poder de Deus na sua vida. Força para quê? Força para vencer os problemas, as dificuldades da vida. Queridos, a Bíblia diz assim, que Jesus, ele passou fome, Jesus, ele passou sede, Jesus passou perseguição, ele enfrentou perseguição, ele enfrentou angústia, ele enfrentou rejeição, mas mesmo assim ele permaneceu firme. E por que ele permaneceu firme? Porque ele orava. Veja, na última oração de Jesus, ele está no Getsemane. Ali o diabo cutucou forte Jesus: você não vai. Para que isso? Você deixou o trono de glória morrer para essa sociedade podre? A Bíblia diz que ele orou intensamente. Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele orou intensamente. Em um dos evangelhos diz que
A sua oração foi tão intensa que saiu suor pelos seus poros. De tão intensa a dor, o flagelo, como Jesus ele orou. Mas a Bíblia também diz que após Jesus vencer o mal, aquela opressão do inimigo, os anjos de Deus veio e o confortou. Queridos, quer vencer os problemas da vida, quer vencer as tribulações, quer vencer os seus complexos da alma, os abatimentos da vida, as angústias, ore. Porque às vezes, irmãos, é mais fácil a gente achar o erro nos outros. Eu estou assim porque o fulano tal fez isso. O meu ministério afundou porque o pastor, aquele irmãos. Nós precisamos buscar poder de Deus para sermos crentes fortes, sermos crentes audaciosos, sermos crentes que vai além dos nossos limites. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus 11:34 que da fraqueza os heróis da fé tiraram força. Sim, Senhor, sim, Senhora, é da fraqueza que a gente vai tirar força. A palavra de Deus, ela nos ensina que se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Que eu quero dizer, irmãos, que há momentos que a gente vai dobrar o nosso joelho, que a gente vai vir para a igreja, num culto de oração, a gente vai dobrar o joelho, a gente não vai ter palavra, a gente só vai chorar, por causa da dor intensa que a gente está vivenciando. Mas eu quero dizer para você que cada lágrima, Deus ele colhe, e é verdade. No momento de dor, quando a gente não tem muita palavra, Deus ele entende a intenção do nosso coração. Olha o que a Bíblia ela nos diz, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Palavras humanas não podem compreender a obra do Espírito Santo, a qual ele realiza nos momentos de flagelo, de dor, de perseguição, de angústia, de depressão na vida do ser humano. Jesus ele ensinou esse caminho para mim e para você. Irmãos, quinta-feira nós estávamos aqui. A vida cristã ela tem que ser assim, como um bonde, um jato a decolar, a pegar as maiores alturas. Você sabia que a sua parada, a nossa parada é nos céus? Caminhando nós vamos para Canaã. Irmãos, é de força em força, é de glória em glória, é de brilho em brilho. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos iluminados, nós somos fortalecidos. A Bíblia diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O problema é que muitos cristãos não buscam a unção de Deus para a sua vida através da oração. Irmãos, é até feio a gente falar isso. Não, sabe o que é, pastor? Não estou indo, mas em casa eu estou orando. Ora nada. Isso é uma das maiores mentiras da vida cristã. Não, eu oro. Não, eu oro. A hora que vai ver, está lá no Instagram, 2, 3 horas. Vendo, chorando, está lá nas séries do Netflix, para lá e para cá. Eu quero dizer para você, irmão, todo culto que é para mim e para você estarmos na igreja, orando, buscando a Deus em oração, é insubstituível. Precisamos orar para buscarmos poder. Precisamos dobrar os joelhos. A nossa cara não pode dizer: Deus me ajuda, me fortalece. Vem Espírito Santo com o teu bálsamo. Deus me dá unção. A Bíblia nos diz assim, livro de João 1:2: e vós tendes a unção que vem do Santo. Unção para vencer, unção para evangelizar,
unção para pregoar as boas novas, unção para libertar os cativos, unção para sermos agentes de milagres. Diga glória a Deus, diga aleluia. Livro de Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Sabe por que Jesus, ele orava, irmãos? Porque a oração sempre precedia poder. Antes dos milagres, Jesus, ele orava. Olha que interessante. Você vai ver Jesus, ele libertando, ele falando com as multidões, tocando nas pessoas, realizando grandes prodígios. Mas depois disso, se você for ler o livro de Lucas, quando está registrado aqui que ele ia para lugares desertos e ele orava, ele tinha acabado de exercer o seu ministério, realizar grandes prodígios e maravilhas. Ele saía de cena e ele ia orar. A lógica humana diria: agora que está dando tudo certo, eu vou continuar trabalhando. Deus é comigo, né? Vou continuar fazendo. Irmãos, o que isso nos ensina? Que nós precisamos ter tempo de qualidade com Deus. Às vezes nós queremos ministrar, mas nós não temos o que ministrar, nós não temos vida para ministrar, porque nós não buscamos a Deus, nós não estamos num lugar secreto. O poder público na nossa vida, queridos, sempre vai nascer da vida secreta de intimidade, de comunhão com Deus. E quando pregamos, quando nós falamos, as pessoas que estão à nossa volta, elas sentem, presenciam e testemunham que Deus tem estado conosco. As pessoas, elas são as melhores testemunhas para falar da nossa vida de intimidade, de comunhão com Deus, e nós não precisamos falar. Irmãos, você pode anotar no teu caderninho: gente que fala que ora demais, que busca a Deus em oração, que é santo, é muito mimimi, não faz nada de mentira, nada. A gente não precisa falar que a gente ora, a gente precisa vivenciar diante das pessoas. A Bíblia nos diz assim, que quando Moisés ele saía da presença de Deus, ali junto da arca da aliança, a sua face brilhava. Sabe o que eu quero dizer para você na autoridade do nome de Jesus? A nossa face brilha diante da sociedade, diante das pessoas, quando nós estamos com Deus. A nossa ministração é diferenciada, porque é um brilho em nós, que é notada. Sabe por quê? Jesus, ele orava. Olha que interessante. Jesus, ele orava, porque ele nos ensina que a oração deve ser a prioridade da nossa vida. Diga assim: a oração tem que ser prioridade na minha vida. A gente inverte os valores. Quando der tempo, eu oro. Mas a oração tem que ser prioridade. Em Marcos 1,35 diz assim, que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Observe a ordem: antes dos milagres, antes das multidões, antes das atividades, primeiro vinha Deus. A agenda de Jesus nunca substituiu a comunhão. Sabe uma das coisas, irmãos, que dificulta a gente orar?
é a gente postergar aquilo que a gente pode fazer hoje. A gente sempre diz assim: amanhã eu vou começar uma vida firme de oração. O pastor está falando aí, terça-feira tem o trabalho de oração, eu vou para a igreja, terça-feira eu vou começar a orar. Não é hoje, é agora. Daqui a pouco a gente vai orar, de orar mesmo, de ser do profundo coração. Não, Senhor, a partir de hoje a oração vai ser prioridade na minha vida. Sabe por que Jesus ele orava? Porque ele queria cumprir a vontade do Pai. Sabe por que muitos cristãos não encontram o propósito de Deus para a vida dele? Porque não oram. Sabe por que muitos cristãos às vezes ficam distante de cumprir a vontade do Pai? Porque não buscam através da oração fazer a vontade do Pai. Olha só, no Getsemane nós encontramos uma das maiores lições, como nós estávamos falando aqui. Jesus ele orou dizendo assim: não como eu quero, mas como tu queres. É ser sincero, dobrar os joelhos e dizer: Deus, estou com muita vontade de ir por esse caminho, mas Pai, é a tua vontade. Estamos aqui hoje, dizer: Deus, a minha agenda está lotada, amanhã eu tenho que fazer isso e aquilo, eu tenho que fazer. Mas Senhor, aquilo que está tão urgente na minha vida, é a tua vontade de eu fazer. Essa decisão, ela é boa. Eu vou agradar a Ti, o Teu nome será glorificado. A Bíblia diz assim, irmãos, que tudo que nós viermos a fazer, nós devemos glorificar ao Pai. O nome do Senhor tem que ser glorificado. A oração, queridos, ela jamais vai servir para convencer Deus a fazer a nossa vontade. A vontade de Deus sempre vai rebater a nossa vontade. É a mesma coisa a gente vir para a igreja. Nunca você vai vir para a igreja para ouvir aquilo que você quer, que a tua carne quer ouvir. É por isso que é tão difícil às vezes para estarmos no culto. É uma luta tão grande. A nossa carne luta contra o Espírito. E às vezes a gente chega aqui, irmãos, isso é uma das maiores dificuldades para nós cristãos. Deus falar com a gente e ser totalmente contrário às nossas decisões e à nossa vontade. Olha, irmão, a gente torce a cara, faz bico lá dentro, isso e aquilo, mas a vontade do Pai sempre vai contrariar a nossa vontade. A vontade de Deus sempre vai mexer com o nosso orgulho. A vontade de Deus sempre vai mexer com o nosso ego. A vontade de Deus, de vez em sempre, queridos, vai pisar no freio e dizer: epa, não é assim, não é desse jeito. Olha o que diz o Salmos 40. Nós sabemos de cor e salteado: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. No original é esperar esperando. Senhor, eu estou com vontade. E Deus: não é agora, não é assim, não é do teu jeito. Aguenta, fica, espera. Não faça bobeira, não fala desse jeito. Não vai lá, não, calma. Eu vou fazer, eu vou cumprir a minha vontade na tua vida. Descansa em mim. É Deus falando. E Deus ele fala através da oração. E você notou que é tão gostoso a gente sentar e ter um tempo de qualidade, orar ao Pai e estar com a Bíblia próxima? Tem crente que sempre diz: eu não consigo ler a Bíblia, sabe por quê? Eu não entendo nada. Não, para com esse negócio. Tira esse negócio. É uma mentira diabólica. Hoje nós temos o professor no nosso meio. O professor que caminha com a gente. Pastor, sim, o Espírito Santo. Jamais
Deus vai deixar de falar com a gente. Sempre quando a gente tiver tempo de qualidade com Ele, a gente sentar junto da palavra, Deus Ele vai se revelar a nós. De alguma maneira Ele vai vir. De uma maneira Ele vai nos direcionar. A Bíblia diz assim que tudo tem um tempo determinado de Deus para as nossas vidas debaixo na terra a qual nós habitamos. Há um tempo determinado de Deus. Queridos, é interessante que a oração não mudou o plano de Deus. A oração fortaleceu Jesus para cumpri-lo lá naquele Getsemane. Porque ali no Getsemane, quando Jesus estava orando, para Deus cumprir a vontade na vida de Jesus, a dor era tão grande, porque Jesus sabia do sofrimento, e o Pai também sabia, que era preço de sangue. E às vezes a gente ora, né, irmãos, dizendo: ai Deus, tira essa dor, que está muito intensa. Mas irmãos, quanto mais dói, mais a vontade de Deus vai se cumprindo na nossa vida. O choro pode durar uma noite, a noite pode ser intensa, a noite pode ser árdua, mas a alegria ela vem. Uma hora ela vem, uma hora a porta se abre, o frescor ele vem, uma hora a resposta de Deus vem, uma hora o caminho se abre, uma hora a gente sai do deserto, uma hora a gente enxuga as lágrimas, uma hora a semente brota, o fruto vem e a gente desfruta da promessa. Se você crê, diga glória a Deus, diga aleluia. Jesus nunca fez um milagre para provar quem era, queridos. Também nunca pregou para buscar a aprovação dos homens. Tudo que ele fazia era fruto da sua comunhão com Deus. As obras de Jesus eram frutos da sua comunhão com Deus. E algo me chama a atenção, queridos, dentro da Bíblia. Você não vai ver os discípulos pedindo para Jesus: Jesus, me ensina a realizar milagre. Jesus, eu quero curar. Jesus, eu quero libertar. Não há menção dentro da Bíblia. Mas um pedido marcou a vida dos discípulos e chegou até nós. Os discípulos disseram assim: Jesus, ensina-nos a orar como o Senhor ora. Olha que lindo! Eles não pediram para realizar milagres. Você sabia que no meio cristão tem muito status? Principalmente com os ministérios visíveis. Por que há tanta briga? Porque às vezes pastores ou líderes tentam ensinar: não é desse jeito, isso e aquilo. Ai, 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 se o pastor colocar de banco ou coisa parecida. Irmão, olha, você já viu como que o diabo está com dentro? Essa igreja já não vou mais. O pastor não gosta de mim, os irmãos não gostam de mim, você já sabe. Mas irmão, não tem briga para orar. Você parou para pensar: não, eu vou orar agora, agora eu. Não há briga para oração. Mas algo nos chama a atenção aqui dos discípulos. Jesus nos ensina a orar. O que eles estavam dizendo? Jesus, a gente quer ter uma vida de comunhão como o Senhor tem, porque a gente sabe as coisas que acontecem no seu ministério, a maneira que você age diante da multidão, as palavras que saem dos seus lábios é fruto da sua vida de oração com o Pai. Esse é um dos maiores segredos para uma vida cristã de sucesso.
para um grande legado que nós podemos deixar aqui nessa terra, para uma vida cristã marcada por um bom testemunho, de sinais, prodígios e maravilhas, de um lar marcado pela glória de Deus. Pais que oram, mães que oram, filhos que oram, jovens que oram, crianças que oram, líderes que oram. Olha o que os discípulos dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Será que nós temos essa humildade nessa noite? Será que nós podemos quebrantar o nosso coração diante de Deus e dizer: Espírito Santo, me ensine a orar, me ensine a ter uma vida de comunhão com o Pai. Os discípulos, eles perceberam o segredo do ministério de Jesus, que não estava nos dons de Jesus, não era porque ele era o Filho de Deus. Eles notaram visivelmente que de vez em sempre Jesus: dá licença, eu vou ali orar. E ali ele gastava o tempo em oração. Quer ser o melhor pai? Quer ser uma melhor mãe? Um melhor filho? Queremos ser melhores cristãos? Precisamos orar. Precisamos ter vida diária de oração. Jesus, ele orava, irmãos, porque ele amava o Pai. Olha como ele nos ensinou a oração. A oração chama como? Pai Nosso. No Velho Testamento você não vai ver a expressão dessa maneira, dessa magnitude. Pai. Paulo usa a expressão de tanta afinidade. Olha, hoje nós podemos chamar Deus de Papai, aquele que dá consolo, aquele que dá carinho, aquele que dá colo, aquele que dá atenção, aquele que estende a mão amiga. Oh, será que você pode se aprofundar quando Jesus está dizendo: Pai nosso que estás nos céus? Quero dizer para você, no nome de Jesus, nessa noite: você não tem Deus, você tem um Pai que cuida de você, que guarda o seu caminho, que tem estado com os seus ouvidos inclinados para a oração que você vier fazer a Ele. Nós temos um Pai, a Bíblia diz que as suas mãos estão estendidas. É por isso, queridos, é interessante, a Bíblia, ela vai dando-nos respostas. A Bíblia diz que chegou um punhado de crianças, algumas crianças até Jesus. E as crianças, elas eram menosprezadas naquela época. Elas não tinham lugar de culto. Você pensa que criança entrava na sinagoga? Que vinha no altar, como veio aqui o pastor orar? Veja que Jesus, elas estão atrapalhando e empurrando para lá. E Jesus: para com esse negócio. Deixai vir a mim as crianças, os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Pastor, mas o que tem a ver isso? É simples. Como que uma criança, como que é a vida de uma criança com um pai e uma mãe? Coração sincero, coração quebrantado. Uma das coisas que me chama a atenção da criança: ela não esconde nada. Tudo ela pede, e pede, pede,
criança é totalmente dependente dos pais. Pegou o mistério? Deus, Ele espera que eu e você sejamos dependentes totalmente dele. Estava conversando com a pastora, Deus falou muito comigo. Ela falando assim, a gente viu lá uma cena de criança, e ela falando, você viu a criança quando ela nasce, é gostosinha, né? Dependente. Mas aí vai crescendo, porque nós nascemos no pecado. Aí a criança, ela perde a inocência, e às vezes não dá para acreditar que aquela criança estava lá no colo do papai, de repente se torna um monstro, começa a fazer atrocidades, tomar o seu próprio rumo, tomar a sua própria decisão, os seus achismos, que não existe um Deus, que é obra do acaso. Irmãos, a Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, capetada por capetada, demônio por demônio, vai ter que dobrar o joelho. Todo ser humano, nos céus, debaixo da terra, em todo quanto é lugar, vai ter que se prostrar e confessar com os seus lábios que Ele é o Senhor. Queridos, graças a Deus, que a graça de Deus nos alcançou, que hoje nós estamos aqui e nós dependemos dEle. Esforcemos-nos a cada dia a cumprirmos a vontade dEle, a ouvirmos a voz dEle, a passarmos tempo com o Pai. Pastor é que sempre fala, você não aguenta, né? Fazia muito com ele, está mais grandão, né? Mas com o Benício, criança, precisa da nossa atenção, precisa da gente estar perto. E a vida da gente é corrida. E ele já acordou, pai, ontem a gente não foi no campinho, que a gente foi lá no aniversário, hoje a gente vai no campinho, né, pai? E eu vim aqui para a igreja à tarde, orei. Eu vou no campinho. Mas a gente não vai com uma obrigação. Irmãos, e foi tão gostoso. A gente ficou ali e a gente vê a sinceridade ali, brincando no futebol ali, como que chutava e saía correndo, aquela alegria. E a gente passa a segurança. E eu falei para ele, moça, filho, está gostoso hoje o campinho, né? Que delícia que está. Nossa, papai, que delícia, nossa, que gostoso. E chutava a bola, que delícia, que gostoso. Queridos, nós precisamos ser como crianças. Precisamos brincar com o papai. Não podemos ser orgulhosos. Não é pelo nosso braço, não é pela nossa força humana. Irmãos, há um caminho que parece direito ao homem, mas o final dele é caminho de morte. Os planos, os projetos pertencem ao homem, mas a resposta de língua vem do Senhor. Irmãos, se a gente não der glória, se a gente não reconhecer Ele como Pai aqui nessa terra, irmão, naquele dia a gente vai ter que reconhecer Ele como Senhor, como juiz, porque Ele vai julgar todos grandes e pequenos, todos aqueles que não aceitaram a paternidade dele, que não deixaram papai cuidar, que não deixaram papai pegar no colo. Já viu aquele crente, irmão, orgulhoso, sabe aquele crente, sabe que e não deixa? Você já viu quando a criança vai crescendo mais, né? Vai pegando adolescência, isso, aquilo, o pai vai abraçar, ele tem vergonha, perto dos outros. Eu mesmo estava lá num lugar sentado e conversando com o pai, eu falei, nem vou falar muito, porque a gente sabe, eu já fui adolescente, falar às vezes do defeito, da dificuldade do adolescente, e falando, o pai falando assim, e o adolescente
Fica doido. A gente vai pegando uma idade que vai descolando do pai da manhã, não é? Irmão, mas vida cristã não tem jeito de ser assim. Não tem como descolar do pai. Porque se descolar do pai, um unhão do capeta vem e abraça eu e você. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Jesus dependia do Pai. Fecha os teus olhos e desejava cumprir perfeitamente a vontade dele. Se o próprio Filho de Deus gastava tempo para buscar o Pai em lugares desertos, quanto mais nós precisamos cultivar essa disciplina, a força para enfrentar as batalhas, a sabedoria para tomar decisões e o poder para servir, não nascem da nossa própria capacidade, vem da comunhão diária com Deus. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. A Tua Palavra, ela nos liberta. A Tua Palavra, ela nos cura. E nessa noite nós temos a liberdade, no mundo espiritual, diante de Ti, de dizer: Tu és o nosso Pai. Cuida de nós, Pai. Cuida de nós. Nos dê carinho, nos dê amparo, nos dê direção. Nos dê da Sua mão amiga. Queremos ouvir a Tua voz diariamente. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Jesus. Vamos orar pelo caderno de oração. Estenda as mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, oramos por este caderno de oração, pelas famílias